meus queridos, sejam muito bem-vindos, né? Aqui, mais uma noite a gente aqui reunidos para o estudo do Evangelho, que a gente possa, né, estar absorvendo todo esse conhecimento, todo esse preparo que a espiritualidade, né, traz para a gente toda terça-feira, toda vez que a gente se encontra aqui. O livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição é 36. Até ao fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus 24:13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram a excelência do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que nós possamos, né, até o fim. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, procurar acalmar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos desvencilharmos um pouco da correria do dia e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Que a espiritualidade benfazeja dessa casa possa estar nos iluminando, nos conduzindo, hoje e sempre. E que nós possamos emanar essa energia, essa luz para os nossos irmãos necessitados, de todas as matizes. Para os nossos irmãos que por algum motivo hoje não puderam estar aqui, por aqueles que estão a caminho. Enfim, Senhor, gratidão por tudo que temos, por tudo que somos. Gratidão pela nossa saúde física, mental, espiritual e financeira. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que possamos, Senhor, dar início ao nosso estudo de hoje, que a espiritualidade possa estar amparando a nossa querida irmã, que ela possa estar sendo intuída, tanto a ela no falar e a nós no ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa querida Isis Bock, com o tema É o Consolador Prometido. Deixa eu ver aqui a casa.
mudei, onde eu estou, não tem mais casa. Ah, tá. E Poucinho do Bloco de Valença, tá? O tema é Consolador Prometido, capítulo 6, itens 3 e 4. Deixa eu apagar a luz aqui para você. Boa noite a todos. Encarnados, desencarnados, é sempre muito bom estar aqui. Sejamos todos bem-vindos, né? A mensagem da noite de hoje, Consolador Prometido, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E esse capítulo, ele abre com uma mensagem de Jesus em Mateus 11, de 28 a 30, onde ele diz: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse capítulo é aberto com um convite de Jesus para que nós vamos até Ele nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. E nunca a humanidade esteve tão carente dele quanto está agora. Porque nós temos um avanço tecnológico enorme. Avanço nas comunicações, na medicina, nos meios de transporte, de conhecimento, os veículos de conhecimento. E nunca a humanidade esteve tão aflita, com tantos transtornos, tão carente espiritualmente. Por mais meios de comunicação que a gente tenha, nunca houve tão pouca comunicação. A gente não fala, a gente não ouve o outro, a gente não se abre, a gente tem medo, porque quando a gente se abre, às vezes, ao invés de encontrar alívio, a gente encontra mais peso para a cruz da gente, para o sofrimento. Porque a pessoa, ao invés de ouvir, ela fala: viu? Por que você fez isso? Ela joga peso. E nessas dores que nós vivemos, as pessoas estão muito deprimidas, as famílias estão desestruturadas, né? Os indivíduos continuam se perguntando: por que estou sofrendo? Quando a gente não pergunta, por que comigo? E para responder a essas perguntas, Jesus nos prometeu o Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 14, de 15 a 17 e versículo 26. Então ele afirmou aqui no Evangelho de Jesus: eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Por que Deus enviaria um outro? Porque Jesus já era um Consolador. Jesus foi um Consolador, ele é o nosso Consolador. Mas ele pediria ao Pai que enviasse um outro que ficará eternamente conosco. Para que esse Consolador possa ficar eternamente conosco, não poderia ser uma pessoa. Porque como que uma pessoa ficaria conosco eternamente? E com todos ao mesmo tempo? O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber. Naquele momento, o mundo não podia receber o Espírito de verdade. Não poderia receber todos os conhecimentos que somente quase 2.000 anos depois, 1.700 anos depois, que a gente vai receber.
né, 1800 anos depois que a gente foi receber, por uma questão de maturidade. Porque Jesus respeita o nosso tempo. Você não pega uma criança pequena, de 1 ano, e coloca numa faculdade. A não ser que seja um superdotado, hiper superdotado. Mas tudo tem o seu tempo, o seu momento, a maturidade. E Jesus sabia que nós ainda não estávamos prontos. Esse Espírito Santo, para nós, no Espiritismo, porque em outros credos nós aprendemos que o Espírito Santo era um espírito muito evoluído, um espírito que era santo. Mas para nós, Espírito Santo é uma falange de bons espíritos. O que é uma falange? Uma falange é um conjunto, né, de bons espíritos. Tanto que quando o Consolador Prometido veio para nós, e para nós o que é o Consolador Prometido? É o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele pode ficar conosco eternamente. Como que o Espiritismo vai ficar conosco eternamente? Ele é uma série de conhecimentos filosóficos que vão nos mostrar bem esmiuçadamente o amor que Jesus veio exemplificar e a extensão desse amor, né? E esse conhecimento vai ficar, toda vez que nós o recebermos e introjetarmos, que ele ficar dentro de nós, para nós de fato aprendermos esse conhecimento, ele não vai ser tirado de nós, porque nós vamos evoluir a partir daí, né? E quando esse Consolador Prometido veio, o Espiritismo, foi uma falange de espíritos mais evoluídos que vieram trazer esses conhecimentos. Quando você abre o Evangelho, você vê lá Espírito de São Luís, Espírito o nome de todos os espíritos, né, que deram as mensagens, passaram as mensagens. Então, uma falange de espírito. O Espírito Santo, para nós, é uma falange de bons espíritos que ajudam Jesus na execução de sua obra, que é o nosso encaminhamento na nossa educação, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Que vos ensinará todas as coisas, porque nem tudo Jesus pode dizer. Ele não podia falar abertamente sobre tudo aquilo que nós temos hoje, nós pegarmos o livro dos Espíritos e lermos. Aquilo que está ali, aqueles ensinamentos não podiam ser ditos lá no ano 33, né? No ano 30, 31, 32, 33, que foram os anos de pregação de Jesus. Ele não podia falar abertamente daquelas coisas, né? E vos fará lembrar. Por que o Consolador nos faria lembrar? Porque Jesus falou muitas coisas. E nós não tivemos a capacidade de guardar e apreender, né? De guardar muitas coisas que ele disse. Os próprios discípulos puderam compreender, né? Então, o Espiritismo vem nos lembrar tudo aquilo que Jesus disse e nos fazer conhecer muito mais, né? Então, Jesus sabia que os discípulos dele não compreenderiam toda a profundidade dos seus ensinamentos. Muitas verdades somente poderiam ser entendidas quando a humanidade estivesse realmente madura espiritualmente. E o Espiritismo vem, ele não traz um novo Cristo, né? Mas ele vem para recordar e exemplificar e esmiuçar tudo que Jesus falou. Porque Jesus é o Cristo. Né? Porque a gente fala Jesus Cristo não é o Cristo nem o sobrenome de Jesus, né? Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que é um com o Pai, né? O nosso governador espiritual. E o Espiritismo não vem trazer um outro Jesus, um outro Cristo, ele vem somente esmiuçar e falar mais coisas que não puderam ser ditas por Jesus. Por que Jesus prometeu um outro Consolador? Jesus ele falava por parábolas. O que são parábolas? São pequenas histórias que têm fundos morais, que têm o objetivo de nos trazer lições. Por que ele falava por parábolas? Porque as pessoas não tinham condições de compreender a profundidade do que ele queria passar. Então ele falava por histórias, que aquelas histórias ficaram guardadas, e conforme as pessoas fossem amadurecendo, elas iam pegando o entendimento de tudo que ele disse. Porque
apóstolos compreendiam o que ele dizia, né? Quando ele falava de reencarnação, da vida espiritual ou da justiça divina, o conhecimento que ele queria passar ficava velado, ficava escondido, porque aqueles espíritos que estavam ali encarnados ouvindo ainda não tinham condições de aprofundar mais nessas explicações. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Então Jesus, ele respeita o tempo de aprendizado da humanidade. Como ele poderia falar que nós éramos espíritos, nós somos espíritos, quando o corpo desencarnar, morria, a gente desencarnava, ia para o mundo espiritual, que lá é verdadeiro. Não poderia falar tudo isso. Imagina isso, há quase 2000 anos atrás. Como seria a reação? Se por menos ele já foi crucificado, né? Nós o crucificamos, imagina se eles me usassem esse conhecimento. Teria condições? E nós teríamos condições de compreendê-lo? Não. Ele teria sido crucificado muito mais rápido. E os ensinamentos dele teriam ficado perdidos. Ninguém se preocuparia de guardar. Ele teve que falar de forma que aquele povo pudesse compreender, que gerasse transformações, modificações, que as pessoas se sentissem tocadas, amadas por aquele Deus que para os antigos hebreus era um Deus vingador, um Deus que protegia povos, né, em detrimento de outros, um Deus de guerra, um Deus que mandava matar, que destruía. Aí vem Jesus e pega aquele Deus vingativo e diz: Pai nosso. E coloca Deus como um Pai nosso. E quando ele diz nosso, era de todos. Então, se ele é meu, é seu, é do outro, é de todos nós, então nós somos irmãos. Nós temos um parentesco espiritual. E isso foi uma revolução. Dizer Pai Nosso foi uma grande revolução também. Que revoltou muita gente que não aceitava, né? Imagina se um romano ia se sentir irmão de um judeu, né? De um hebreu, ou de um outro povo escravizado. Hoje, passados quase 2000 anos, nós ainda nos discriminamos. Achamos que nós somos melhor do que aquele povo de lá, ou de acolá, ou daquele outro. Nós achamos que nós somos os melhores. Tem pessoas que ainda se acham o povo eleito de Deus. Imagina 2000 anos. Né? Séculos depois, o Espiritismo veio lançar luz sobre várias questões. O Espiritismo não altera o Evangelho, não substitui Jesus. Ao contrário, ele vai nos aproximar mais ainda dele ao explicar as coisas que ele falou e que ficaram veladas para nós, que ficaram escondidas. Né? Quantas vezes nós queremos que as respostas venham para nós de modo direto? Nós temos dúvidas e nós queremos respostas. E às vezes, ao invés de orar, nós brigamos com Deus, questionamos: por que está acontecendo isso comigo? Por quê? E queremos respostas imediatas, né? Nós somos muito imaturos ainda, né? Quando Jesus disse: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Isso foi uma prova também de amor, por não nos dizer coisas que nós não teríamos ainda a capacidade de suportar, de compreender, coisas que não nos seriam úteis, porque nós não entenderíamos. Isso é amor, é compreensão, é respeito pelo nosso tempo. Quantas vezes na nossa vida nós temos passado por situações e viramos e perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Que às vezes a gente pensa que a desgraça, que o sofrimento, as coisas ruins
tem que ser na porta do vizinho, vão acontecer com outro, nunca conosco. E o Espiritismo veio responder: nada acontece sem finalidade. Tudo contribui para o nosso crescimento espiritual. Aí sentado ali agora há pouco, olhando para cá lá. Não se apegue à dor como um pretexto para sofrer. Use-a para crescer. Porque toda dor que vem bater a nossa porta, ela tem uma razão de ser. São experiências pelas quais nós temos que passar para aprender. Nós só temos que modificar a nossa pergunta. Não é dizer, ao invés de perguntar, por que comigo? Perguntar, o que é que eu posso aprender com isso que está acontecendo? O que é que isso quer me ensinar? Porque às vezes a gente acha que a gente não merece certas situações. Mas aquela situação que aconteceu, ela foi por uma invigilância minha, por uma falta de maturidade, por um excesso de confiança, não fui prudente. Eu tenho que pensar por que aquela situação veio bater a minha porta. Será que foi de graça? O que eu fiz? Onde eu fui invigilante? Onde eu abri a porta para que aquela situação viesse? Aquilo quer me ensinar alguma coisa, né? Um senhor, ele estava fazendo um tapete. E não sei se você já viu o teatro é uma coisa muito grande, né? Quando de tapete, teatros são grandes, né? E você vai tecendo na parte de cima, os fiapos, os pedaços de linha vão ficando na parte de baixo. Vai ficando aquelas troca de linha, troca de cor, né? Vai ficando aquilo pendurado. E o filho, brincando no chão, olhou para cima e falou assim: pai, por que você está fazendo um negócio tão feio? Ele só viu aquelas linhas penduradas, aquelas linhas trançadas, aqueles nós. Aí o pai falou para ele assim: vem cá. Tirou a criança, pegou no colo e mostrou: olha, quando o filho viu uma tapeçaria, uma imagem linda, colorida, com pássaros, árvores. Nossa, mas é lindo. É lindo. Porque nós estamos olhando a nossa situação de baixo. Debaixo do tapete, vemos as pontas soltas, os nós, a troca de linhas. Nós não vemos o resultado final. E Deus, Jesus, quando olha para nós, Ele vê o produto final. Ele sabe o que nós seremos. Ele sabe que nós atingiremos a finalidade, chegaremos ao fim, né, do projeto que foi idealizado para cada um de nós. Cada um teremos um tempo, mas chegaremos lá. Mas quando a gente está vivenciando a situação, a gente sente que a situação é feia, ela é vista de baixo, pelo fundo do tapete. Então a gente acha que está muito feio, que está muito difícil, que está insuportável, que nós não merecemos, que não deveria ser nosso. Mas ninguém recebe a cruz que não possa carregar. E às vezes somos nós. A maioria dos sofrimentos que nós temos, nós vivenciamos, são gerados por nós nessa encarnação. Nós temos coisas para aprender, para nos educar, nós temos situações para resgatar, nós temos situações para aprender, passamos por situação de simples aprendizagem, que é simples não, porque a aprendizagem é uma coisa muito importante. Mas a maioria das situações que nos causam dor foram causadas por nós mesmos nesta encarnação. A pessoa fala assim: eu quero fazer uma regressão à vida passada para entender por que sofro tanto. Você vai ser hipnotizado, vai fazer uma regressão até ter idade nessa existência mesmo. Porque as razões que causam as suas atuais dores, seus sofrimentos, a maioria está nessa existência. Somos nós que agravamos nossas situações. Nós não temos ainda a capacidade de ver a obra completa, idealizar, né? Ver como que ela é. Quando estiver pronta. Nós só vemos a parte que nós estamos vivenciando, nós não vemos o todo. Não entendemos o objetivo. E muitas vezes nos revoltamos que achamos que nós, né, merecemos somos alecrim dourado, né? Que merecemos só o que há de bom. Só que a gente merece o que é de bom, só que é a gente que atrai o que não é tão bom, né? As dores e os sofrimentos. O Consolador
Consolador explica a justiça de Deus. Antes do Espiritismo, muitas perguntas permaneciam sem respostas. Por que nascem crianças doentes? Por que muitas pessoas sofrem? Por que uns têm tantos bens, são tão abastados, têm uma vida feliz, e outros nascem com passando tantas dificuldades, sem bens materiais, né? Porque uns têm tantas oportunidades e outros parece que só encontram dificuldades na vida. Sem a reencarnação, realmente, sem a explicação da reencarnação, as dúvidas permaneceriam. Por quê? Porque a uns tanto e a outros tão pouco, né? Mas o Consolador explica. Somos espíritos imortais. Cada existência é um capítulo de uma longa jornada. Nem todo sofrimento é castigo. Ele é educação. Muitas vezes é aprendizado. Outras é oportunidade de reparação. Sempre é instrumento de crescimento. Então, às vezes você tem aquele filho difícil, né? Ou aquele marido difícil, mas um filho que não gosta do pai, ou que desde pequeno rejeita a mãe, tem adoração pelo pai. Por que esse espírito veio como meu filho? Porque eu tirei alguma coisa dele na outra existência. De repente, eu provoquei o desencarne dele, precisei agora da vida. Ou tirei os bens dele, agora ele vem como meu filho, ou de repente como meu neto, para que eu possa legar os bens de volta a ele. Alguma coisa tem. Eu estou reparando. Às vezes eu estou reparando. Né? Mas seja lá, seja por educação, seja por aprendizado, seja uma reparação, sempre é uma oportunidade de crescimento. Às vezes a gente passa situações, não vê, parece assim, poxa vida, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha vida não anda, parece que não sai do lugar. Aí eu me lembro agora da história do bambu chinês. O bambu chinês é uma espécie de bambu que quem planta, cuida dele, vai cuidando, adubando, capinando, regando. Aí passa um ano, passam 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se, gente, essa criatura é anã, não vai desenvolver 5 anos. Passados 5 anos, de repente, em questão de 6 semanas, o bambu dispara a crescer. Em 1 mês e meio, 6 semanas, ele chega a uma altura de 25 metros. Agora você imagina, você fica 5 anos alimentando a criatura e ele não cresce. Em 6 semanas ele atinge uma altura de 25 metros. Por quê? Esse tempo que ele passou ali, aparentemente encruado, né, que desenvolvia, ele estava criando raízes. Sua raiz estava se afundando na terra, se espalhando, criando firmeza. Então a gente pensa que a gente não está desenvolvendo, que a gente não está aprendendo. Eu venho espiritismo, poxa vida, eu estudo o evangelho, eu leio o evangelho, faço evangelho lá, eu procuro ler livro espírita, assistir palestra, mas eu tento me melhorar. Quando eu vejo, lá estou eu de novo, perdendo a paciência, falando alto, brigando com o outro, com a minha intolerância. Parece que eu não estou aprendendo nada. Assim, tudo que você ouve, você tem um interesse de se melhorar, mesmo que você escorregue e volte a praticar aqueles atos, mas está ficando guardado, está criando força, está criando raiz dentro de você. De repente, nós só vamos ter noção das raízes que nós criamos, que nem o bambu chinês, quando a gente se encarnar. Só ali que a gente vai ver assim, nossa, olha só, nessa encarnação, eu já tive condições de ir à casa espírita pelo menos 1 vez por semana. Quem diria, hein? Eu que não queria nem saber de espiritualidade, de religiosidade, olha, eu ia à casa espírita pelo menos 1 vez por semana. Eu fui capaz de participar de uma campanha do filho, fui capaz de fazer um serviço voluntário. Nossa, como evoluiu. Só que quando nós sairmos daqui, é que nós vamos ter condições de olhar a obra por cima, ver o tapete como um todo, não do lado de baixo.
e vamos descobrir que, assim como o bambu chinês, nós temos raiz. E essa raiz, esse crescimento, ele pode não aparecer para nós, com os nossos olhos agora. Mas mais adiante, a gente vai ver que a gente conseguiu sim. Nada é perdido, né? Nada fica perdido, né? Quando Michelangelo foi um escultor italiano, né? Do Renascimento, ele estava trabalhando num enorme bloco de pedra. E o martelo lá e o cinzel batendo. Aí uma criança passou, olhou para ele e falou assim, por que o senhor está batendo nessa pedra? Ele falou assim, não estou batendo não. Eu estou apenas retirando o excesso de pedra porque aqui dentro tem um anjo. Michelangelo olhava os blocos, o escultor ele olha um bloco de pedra, ele vê um anjo que está ali, ele vê a estátua que está ali dentro. Ele só vai tirando o excesso de pedra para deixar aquele anjo aparecer, ou aquela estátua aparecer. Assim somos nós. Deus vê em nós o espírito evoluído, seremos um dia. Estaremos perfeitos, não somos perfectíveis, né? Seremos perfeitos um dia. Óbvio que é uma perfeição relativa, mas seremos perfeitos. E Jesus vê isso em nós. A gente se sente ainda um bloco de pedra, né? Dura, sem forma. Mas porque a gente esquece que a gente é centelha divina. E se nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhos, né? Filho de peixe é peixinho, de cachorro é cachorrinho, de gato é gatinho, nós somos filhos de Deus. Somos deusinhos. Ou não? Vamos negar a nossa filiação? Jesus disse, vós sois deuses. Podeis fazer o mesmo que eu faço, muito mais. Só que nós ainda não sabemos assimilar esse conhecimento que ele nos deu na sua fala. Nós não temos um alcance real da profundidade disso que ele disse. Tá? E o que Jesus, então, o Consolador, explica a justiça de Deus, né? Através da reencarnação, das oportunidades que a gente tem de vir, de corrigir, de aprender, de resgatar, né, de aprender a amar. Mas qual é o verdadeiro consolo? Opa, não foi. Travou? Foi não. O mundo oferece muitos... Não foi. Não tem importância não. Tá tranquilo. Não é para si, não. O mundo oferece muitos consolos passageiros, né? Dinheiro, diversão, fama, o poder, os vícios, a alegria passageira dos vícios, seja do jogo, seja da bebida, seja de outras formas. Mas tudo isso é passageiro. Todos eles acabam. Mas o consolo que Jesus nos oferece, ele é diferente. Ele não prometeu ausência de sofrimentos a ninguém. Ele promete a força para nós atravessarmos o sofrimento. Ele não disse assim, vocês nunca terão aflições. Ao contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu o mundo, nós teremos aflições, mas nós também poderemos vencer o mundo e as aflições que nós vivenciamos no mundo, ou todas aquelas situações que para nós são como aflições. Mas se você pega vamos supor, eu uso óculos, essa lente é branca. Se eu trocar essa lente branca por uma lente azul, eu vou ver tudo azul. Se eu colocar uma lente amarela, eu vou ver tudo amarelo. Se eu botar vermelho, tudo vermelho. Se eu botar uma lente de sol, né, uma lente negra, eu vou ver tudo escuro, vai ficar tudo escuro, né? Então, você vê o mundo com as lentes que você usa. Para nós, são aflições, são situações de desespero. Porque nós vemos com a lente de quem está em aflição, em dor.
quem está sendo provado, testado. Não? Se nós olharmos por uma lente colorida de, eu estou tendo a oportunidade, olha, eu estou tendo uma oportunidade, estou passando por essa situação, isso é uma oportunidade. Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? Eu estou buscando uma outra interpretação. Eu vou buscar um outro tipo de resposta, estou usando uma outra lente. E eu vou obter uma resposta, porque quando nós olhamos para a situação e perguntamos, Senhor, o que queres que eu aprenda? Sempre vem alguém nos intuir, nos orientar, ou nos botar num caminho para encontrar uma resposta. Nós temos que ter humildade de pedir e de receber e de aceitar as coisas como oportunidades. O Cristo não elimina todas as tempestades. Ele caminha conosco durante elas. Essa é a diferença. Eu não sei se vocês conhecem uma música do Padre Zezinho, que é Pegadas na Areia. Conta-se que um homem sonhou uma noite que ele estava caminhando por uma praia e apareciam 2 pares de pegada. Um par de pegadas era dele e ao lado dele as outras pegadas eram as de Jesus. Aí ele observa que a partir de determinado momento só aparece um par de pegadas. E ele vê que aquele par de pegadas eram aqueles momentos da vida dele que ele estava em maior aflição, em maior sofrimento. E ele vira e fala, Senhor, por que me abandonaste justamente quando eu mais precisava? E Jesus fala para ele, meu filho, naqueles momentos você não estava só, eu estava carregando você. E às vezes a gente passa a situação e fala assim, poxa vida, cadê o meu anjo da guarda nesse momento que não me mostrou, que não me ajudou, que não me salvou? Só que naquele momento, o anjo da guarda estava ali do lado, ajudando sim. Talvez se ele não estivesse, a situação teria sido muito pior. A gente não está sozinho, nunca. A não ser quando a gente se coloca sozinho. Porque às vezes nós temos, nos colocamos em tal situação na encarnação que a gente afasta até o anjo da guarda da gente. Mas ele que não vê, a gente não dá condições de ele se aproximar da gente. Mas ele está sempre esperando uma oportunidade de a gente chamar. Sabe? Se a gente falar assim, meu anjo da guarda, desculpa, a gente faz aquela grosseria, briga com ele, mas a gente pede perdão, você me ajuda, me orienta. Vem. Tudo que ele quer é que a gente peça. E ele vem. E muitas vezes na nossa vida, somos nós que não estamos com Jesus. Porque a gente esquece de orar, a gente esquece a nossa espiritualidade. Porque nós temos muito, como eu disse no início, nós estamos numa fase, nunca o mundo teve tanta evolução tecnológica. Nunca nesta era, né, que nós estamos vivendo, nunca tivemos tanta evolução tecnológica. Desde o transporte, tecnologia da medicina, mesmo de tudo. E quando eu boto a minha máquina para bater a roupa e lá, para lavar lá, olha só, quando ela está batendo lá sozinha, quanto tempo eu gastaria no tanque, esfregando, passando sabão, esfregando, quanto tempo que ela está me economizando? Mas esse tempo que eu ganho, eu uso para quê? Para fazer o quê? O quê? Nós gastamos muito tempo aqui, ó. Qualquer tempinho a gente está aqui, ó, só rolando o tela. Então, não é porque a gente não tenha tempo para trabalhar a nossa espiritualidade. Tempo a gente tem. É uma questão de prioridade. O que eu estou priorizando na minha vida? Se eu ganho tempo, eu tenho que aproveitar esse tempo também para trabalhar a minha espiritualidade. Para ler um bom livro, para conversar com alguém que tenha boas palavras para nos passar, um bom papo, um conhecimento, boas instruções, para fazer um curso, para estudar, para assistir uma palestra. Não posso ir à casa espírita, pega no YouTube, tem muita palestra boa. Para fazer uma visita a alguém que precisa.
E, às vezes, a caridade, ela não precisa ir lá para o outro bairro, lá para a favela, subir o morro. Não. Às vezes, a caridade está do lado de sua casa. Se bem que muitas vezes ela está aí dentro da nossa casa e nós não conseguimos perceber. Mas, às vezes, ela está num vizinho, um vizinho idoso que precisa de alguém para fazer uma companhia, para buscar uma compra, para conversar, para ser ouvido. Porque ninguém sabe, ninguém tiver chato, Deus é chato, teus papos chatos, fica se repetindo. Poxa vida, já parou para pensar que você um dia estará lá? Poderá estar lá? Bom será se nós chegarmos até lá. Será que nós vamos gostar de ser tratados como chatos? Será que nós seremos pessoas que só falarão as coisas uma vez? Ou nós também estaremos querendo recordar nosso tempo de criança, nossa vida, os nossos pais, nossas brincadeiras, as coisas boas que nós vivemos. Falar das alegrias pelas quais nós passamos. Nós também vamos querer fazer isso. Então, às vezes falta para nós priorizar aquilo que vai nos enriquecer, que vai nos ajudar a nos transformar. Porque conhecimentos não faltam para nós. Olha aqui, quanto conhecimento, ó, biblioteca aqui, ó. Fora as palestras que a gente tem uns montes, né? Os livros espíritas cheios de histórias, um embasamento moral baseado no Evangelho. Então, conhecimentos nós temos aos montes. E nós não estamos usando. Porque se eu tenho conhecimento e eu não uso, é o mesmo que eu não ter. Para que eu aprendo? Eu aprendo para transformar. E não há nenhuma obra maior para eu fazer nesta encarnação do que a minha própria transformação, a minha própria melhoria. Óbvio que eu puder transmitir para o outro, levar para o outro, ajudar o outro a crescer também é muito importante. Mas a maior obra na minha vida sou eu. Não é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Então eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me transformar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que pegar todo o conhecimento que eu tenho e transformar. E usá-lo para transformar-me, para me melhorar. E quando Jesus nos convida a nos melhorar, né, está lá no 17, não sei, de perfeitos, ele não quer que a gente seja perfeito de ontem para hoje, de hoje para amanhã. É um pouquinho cada dia. Porque nenhuma mudança radical permanece. As mudanças para ficarem, permanecerem, elas têm que ser aos poucos. A gente não muda de hoje para amanhã e, beleza, mudei, tá, daqui a pouco você volta e vai fazer do mesmo jeito que você fazia antes. Você tem que mudar um pouquinho a cada dia, para que a mudança seja real e fique, né? Bom, o mocinho aqui não quer ir, tudo bem. O Espiritismo como consolador prometido. Kardec afirma que o Espiritismo realiza a promessa de Cristo porque esclarece sem impor. O Espiritismo não diz, faça isso, faça aquilo, é assim, é assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Ele vai nos esclarecendo. Você absorve de acordo com a sua capacidade de absorver, com a sua maturidade, com o seu entendimento, com a sua boa vontade de aceitar, né? Ele não nos impõe nada. O Espiritismo nos convida a estudar, a refletir, a debater, a perguntar. Não é porque está lá no Livro dos Espíritos que eu tenho que aceitar, é aquilo. Não. Se eu não entendo, eu posso querer debater. Por que assim? Não, olha, mas eu não aceito que seja assim. Porque eu ainda não tenho capacidade de receber aquele conhecimento, de aceitar. Amanhã, depois eu vou entender, posso falar, era isso. Agora eu entendi. Então, o Espiritismo, ele nos auxilia nessa transformação moral, nesse conhecimento. E nós temos que viver como espíritos imortais. Não como alguém que está aqui agora, chegou ali, catapum, tá lá, morreu, acabou. O corpo morreu, acabou. Não. É saber que meu corpo vai ficar. Mas eu, a parte inteligente,
Vou continuar. É preciso viver como espíritos imortais, porque quem acredita que a vida continua, valoriza mais o perdão, compreende melhor as chamadas perdas, enfrenta a morte com esperança, cultiva a caridade, a tolerância, né, a empatia, né, saber que o outro está passando por aquela situação, que eu tenho que me colocar no lugar dele para tentar entendê-lo, para aceitá-lo, respeitar o outro, né, perdoar e me perdoar, porque a gente fala muito no perdão ao outro, né, as ofensas, mas e o auto-perdão? Quantas vezes nós passamos situações, quantas pessoas, né, às vezes você está aí sentadinho, você está ali pensando assim, remoendo assim, nossa, meu Deus, por que eu falei aquilo com fulano naquela hora? Poxa vida, eu deixei de casar com uma pessoa que eu amava porque ele era pobre para poder casar com outro. Olha que besteira que eu fiz, me arrependo tanto. E a gente não se perdoa, a gente se cobra, né, por coisas que a gente falou, por coisas que a gente deixou de falar, por atitudes que a gente tomou, por outros que deveria ter tomado. E a gente perdoa o outro, esquece que existe um perdão maior que o auto-perdão. Nós temos que nos perdoar. Porque o perdoar é compreender que o outro está numa escola, como nós estamos. Então, se é como nós estamos, eu também estou na escola. Eu também estou em aprendizagem. É preciso compreender que eu errei sim, mas eu me perdoo, eu não tinha condições de fazer diferente, eu fiz o meu melhor naquele momento. Mas às vezes a gente passa a vida remoendo dores e não se perdoa. A gente tem tanta coisa ainda para refletir, para melhorar, olha só. E quando a gente compreende que a vida continua, que nós somos imortais, fica mais fácil passar por essas situações. Compreender que um outro... ele fulano desencarnou. Ele desencarnou, ele não morreu, não acabou. A vida continua, nós somos imortais, espíritos imortais. Ele está em algum lugar e eu vou reencontrá-lo. O maior consolo não é saber que viveremos para sempre, é saber que o amor também vive para sempre. Aqueles que você ama, que já se foram, não se perderam. O amor continua. E você vai reencontrar esse amor e os seus amores. Isso é um consolo muito grande. É uma alegria muito grande. E Jesus não podia falar nada disso com todas essas palavras, assim, com toda essa facilidade, há 2000 anos. Era preciso o tempo e a maturidade para a gente compreender. E muitas pessoas até hoje não entendem o que é a reencarnação e como é esse processo. Podemos condenar essas pessoas, criticar essas pessoas? Não. Porque essas pessoas somos nós há 2000 anos. Tudo a seu tempo. Ninguém apressa a maturação de ninguém. Né? Nós somos espíritos, nós temos maturação, né? De amadurecer, de aprender. Às vezes a gente chega aqui, por exemplo, vocês estão aqui, chegaram aqui, né? Nós viemos para a palestra. Muitos de vocês devem ter chegado aqui trazendo alguma dor, uma saudade, um problema familiar, um problema emocional, uma doença, uma perda, né? Uma saudade de alguém que está machucando hoje, ou fim de semana, porque foi dia dos pais, aquela dor está doendo mais forte. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer sobre todas essas situações, essas dores, essas saudades. Jesus não promete resolução para todos os problemas. Ele promete a compreensão. Ele promete não nos deixar sozinhos. E ele faz aquele convite. Vinde a mim, todos vós que estão no sofrimento. Ele continua repetindo hoje as mesmas palavras que foram dirigidas aos aflitos de todos os tempos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele não diz assim, venham a mim somente os perfeitos, os bonzinhos, os que têm dinheiro,
os que são felizes, que estão alegres. Não. Venham a mim todos vós que estáis em sofrimento, que estáis sobrecarregados. Ele chama justamente por nós, os cansados, os que estão com espinhos na alma, os que choram, os que erraram, aqueles que perderam a esperança. Porque Jesus não veio para aqueles que já se sentem fortes. Ele veio para sustentar aqueles que estão prestes a desistir. Ele não veio para o são, para o saudável. Ele veio para o doente. Tanto que ele andava, ele procurava aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Os que tinham maus hábitos. Os que haviam caído em pecado. Os que estavam doentes do corpo, doentes do espírito. As prostitutas, os ladrões. Então ele até morreu, foi crucificado entre dois ladrões. Foi para nós que ele veio. Para nós que ainda não somos perfeitos. Nem que nós que ainda temos as nossas dores, as nossas fraquezas, né? Que ainda choramos, que temos tantos espinhos, tanto na carne quanto na alma. E quando a gente está, por exemplo, quando você está na sua casa, assim, de repente a luz acaba. Você não tem nenhuma luz de emergência, mas você tem uma caixa de fósforo. Basta uma luzinha assim, a escuridão acaba, né? Nesse momento que a gente está na escuridão da alma, na escuridão das dores da nossa alma, que a gente parece que está perdido, sem ver nenhuma saída, nenhuma luz, chama a luz. Essa luz é Jesus. Ele disse para nós chamarmos. Nos momentos de escuridão, uma luz pode brilhar mais, nos iluminar mais do que ele. E sempre virá, se você pedir de coração, socorro vem. Seja através de alguém, de uma intuição, de uma ajuda, alguém que bate a porta, sua porta, alguém que você encontra, vai te oferecer uma solução, uma saída. É que a gente não percebe, porque a gente pensa assim, nossa, muita coincidência te encontrar. Foi coincidência, só não foi acaso, né? Assim, nossa, que bom que eu pensei, tive essa ideia. Você teve essa ideia, mas porque veio alguém, intuiu você, né? Soprou no seu ouvido, ajudou você a pensar naquilo ali, né? Achar aquela saída, né? Mas você não estava sozinho, não. Você pediu, a ajuda veio, né? Então, só para lembrar que nas noites mais difíceis da nossa alma, Jesus é essa luz que nos lembra que nenhuma dor é eterna, nenhuma lágrima é inútil e nenhum filho de Deus caminha sozinho. Então, que a gente possa sair daqui, essa noite, reclamando menos, amando mais, né? Sendo mais pacientes, caminhando com a certeza de que o Consolador prometido, ele já está entre nós. Basta a gente pegar o livro, estudar, buscar no Evangelho. Ele não é um outro Jesus. Ele é Jesus redivivo, Jesus revivido, relembrado, Jesus explicado com mais minúcias, né, mais detalhes, de uma forma mais esclarecida, está lá no livro dos Espíritos. E nas obras que vão desdobrando as explicações sobre os Espíritos, também no Evangelho. Tá? E, sobretudo, na presença constante de Jesus em nossa vida, porque, como eu disse, às vezes nós não estamos com Ele, mas Ele sempre estará conosco. E quando a gente acha que está sozinho, às vezes, nos momentos das nossas dores, maior sofrimento, Ele está nos carregando. A gente não percebe, mas nunca estaremos sozinhos. Só para lembrar, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
e não é o Espiritismo? O Espiritismo ficará conosco eternamente dentro daquilo que nós assimilarmos dele. Tudo que a gente assimila e aprende fica conosco, não sai de nós. Ele estará eternamente conosco se nós absorvermos esse conhecimento. Para nós é Espiritismo. Tem gente que vai dizer que nós somos loucos, mas tudo bem. Cada um seu cada um. A gente respeita aquele que pensa diferente. Mas nós, para nós, é o Espiritismo, que responde a todas as perguntas, todas as nossas dúvidas, esclarece os porquês que aparecem na nossa vida. Qualquer dúvida que você tem, por que isso, por que aquilo acontece, você vai no livro dos Espíritos, em algum momento, em algum ponto você vai achar a explicação das coisas que estão acontecendo. Então, para nós, o Consolador prometido é o Espiritismo. E Jesus está redivivo, ou seja, renascido através do Espiritismo. O Espiritismo não mata Jesus. O Espiritismo não é contra o Evangelho. Ao contrário, ele vem esclarecer os pontos obscuros que nós ainda não tínhamos condições de entender do Evangelho. Ele vem dizer, com outras palavras, se fazer entender coisas que há 2000 anos atrás, ou até 100 e poucos anos atrás também, a gente não tinha condições, porque na última encarnação a gente não tinha condições de entender tantas coisas que hoje nós já entendemos. E hoje tem coisas que a gente não consegue entender, absorver. Vamos devagar. Somos como um bambu chinês tendo raízes, abrindo a nossa mente, nosso coração. Somos um tapete que está sendo tecido e precisa de tempo. As mudanças não podem acontecer de forma radical, porque senão elas não permanecem. E a gente aos pouquinhos vai chegando lá e a gente vai conseguir. Tá? E que Jesus nos abençoe sempre e que nós nos lembremos sempre de nos dirigir a Ele buscando um consolo para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para os espinhos que nós ainda trazemos em nós. Muito obrigada e muita paz a todos. Ele vai tocar uma música, depois você faz a prece, por gentileza. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Paizinho querido, que sois todo amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, que nos convida a nos agasalhar sob o seu manto, sob a luz do seu amor. Sabemos que muitas vezes tropeçamos e o negamos e lhe viramos as costas, mas sabemos também que você está e sempre estará conosco. Que a luz do seu amor, que brilha agora sobre nós, possa se estender a todos os lares, a todos os locais que se encontram em trevas, com dores, em sofrimento. Que essa luz de amor possa descer sobre os irmãozinhos que se encontram desamparados nas ruas, em abrigos, em asilos, em presídios, em
nos hospitais. Que essa luz se estenda também, Senhor, aos nossos lares e aos lares de nossos amores, aqueles que nos são tão caros ao coração. Sabemos que, Senhor, que você estará sempre conosco. Que a sua luz toque sempre a nossa mente e o nosso coração para despertarmos, para nos voltarmos para você sempre que precisarmos, Jesus. Porque sabemos que seu fardo é leve, seu jugo é suave e seu amor é infinito. Que ao sair daqui, essa energia benfazeja possa nos acompanhar ao nosso lar e possa tocar todos que estiverem em contato conosco. Nos guie, nos guarde, nos oriente agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. E que outras oportunidades de aprendizagem se façam em nossa vida. Que assim seja.